Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo temático, tá? E o tema é jejum intermitente. Por que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Porque eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas e até algumas críticas pelo fato de eu praticar o jejum intermitente. Então, eu resolvi vir esclarecer algumas coisas para vocês. Junto com isso, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para as pessoas mandarem as dúvidas que elas tinham. Se você ainda não me segue, vai lá para acompanhar tudo em tempo real e para a gente ficar cada vez mais próximas, tá bom? Então vamos lá? A primeira perguntinha, ela é da @odisseia7. Qual foi o maior tempo que você fez? E ela também perguntou se eu já passei mal fazendo jejum intermitente. Bom, respondendo a primeira pergunta, o maior tempo que eu fiz de jejum foram 26 horas, tá? Não foi algo planejado, eu estava na rua trabalhando e aí quando foi ver, foi indo, não tinha nada saudável para comer na rua, então eu optei por continuar de jejum. Não que eu não estivesse com fome, mas era uma fome que dava para controlar e eu optei por chegar em casa e comer algo mais saudável. Na época eu tinha um aplicativo, né, que eu iniciava o jejum e finalizava o jejum para eu saber, né, quando que já estava na hora de eu terminar o jejum. E aí, quando eu fui ver, tinha dado 26 horas de jejum. Foi o maior tempo que eu fiz. Nunca passei mal, tá? Nunca passei mal, nunca tive tontura, nunca tive fraqueza, essas coisas não. Eu tive dor de cabeça. Dor de cabeça eu já tive, mas é super comum ter dor de cabeça, principalmente nas primeiras semanas de prática do jejum intermitente, tá? Eu vou explicar sobre isso um pouquinho mais lá no final. A Missa Paloma, perguntou: quanto tempo eu posso ficar sem comer? Gente, lembrando, não sou nenhuma profissional, ainda não sou formada, não estudo, não sou nutricionista, então não posso ficar aqui nem passando dietas e nem falando assim, ó, você pode fazer tal coisa, tá bom? O que eu vou esclarecer é como funciona o jejum intermitente e o que eu, Yara, faço, tá? O jejum intermitente, para ser considerado um jejum, tem que ter no mínimo 12 horas de jejum. Então, você deveria ficar sem comer no mínimo 12 horas. Exemplo, jantou às 8 da noite, você vai tomar café às 8 da manhã. Legal, você fez um jejum intermitente de 12 horas. Aí é considerado jejum, tá bom? E aí, conforme o tempo for passando, você vai se adaptando e vai aumentando o tempo se sentir necessidade. Se não, tudo ok fazer 12 horas de jejum também, tá? Arroba Josi Silva 772 perguntou: no seu terceiro dia, teve ânsia de vômito? Porque eu tive. Josi, eu não tive ânsia, nem no terceiro, nem em nenhum dia. Eu fui atrás de pesquisar sobre a ânsia de vômito, tá? Pra saber se era comum. O que eu achei nas pesquisas que eu fiz foi refluxo, não ânsia de vômito. Então, pode ter sido algo particular seu, pode ter sido por outro motivo. Por isso que eu sempre falo, é muito bom procurar um profissional, que aí ele vai saber certinho te dizer o porquê que foi. Eu não tive. A Misso Paloma perguntou: o que comer quando eu quebro o jejum? E a Flávia Silva também fez a mesma pergunta. Gente, é muito importante, além do jejum intermitente, você se alimentar de uma maneira muito saudável, o mais saudável possível, tá? No período que você tá com a sua janela fechada, que é o período de jejum, você vai consumir água, chá e café. A água tem que estar sempre ali com você. É muita água, tá? Não é um copo de água, meio litro de água, 1 litro de água. É de 2 para mais. 2, 3 litros. Quanto mais água você tomar, melhor para o seu corpo. E o chá e o café é sem açúcar, porque não pode, nem adoçante. Aí você tava com a sua janela fechada. Na hora que você vai abrir a sua janela, que significa que você vai se alimentar, a sua primeira alimentação, ela tem que ter o mínimo possível de carboidratos, tá? Não pode ter muito carboidrato, porque o carboidrato ele vira insulina, né, no seu corpo, e como você tá com o corpo ali totalmente sem nada, de repente dar um pico de insulina não vai ser legal. Então tenta se alimentar de proteína, verdura e legume, tá bom? Preferência para alimentos saudáveis. A Flávia Silva perguntou: o que devo comer antes do início do jejum?
Durante o período de janela aberta, que é o período que a gente come, é indispensável a gente ter uma alimentação saudável. Então, automaticamente, antes de você fechar a sua janela, antes de você encerrar e começar o seu jejum, você vai estar comendo algo saudável. Você não vai compensar o tempo que você fica sem comer. Isso não pode. Eu vou ficar 16 horas sem comer, então eu vou comer arroz, feijão e macarrão agora pra me deixar cheio. Gente, isso é burrice, não pode, tá? Você tem que fazer o jejum e se alimentar de uma forma saudável. Você não tem que compensar o tempo, senão não tá adiantando de nada. Então, como você, na teoria, já vai estar tendo uma prática de alimentação saudável, antes de finalizar o jejum, antes de começar o jejum, você come uma alimentação saudável também. A @Ana46 perguntou: como começar a praticar o jejum intermitente? Ana, antes de você começar a praticar o jejum intermitente, digo assim, umas 2, 3 semanas antes, é muito importante você começar primeiro uma reeducação alimentar, tá? O jejum intermitente, ele não serve para corrigir a alimentação. Ele é um aliado no emagrecimento, um aliado na sua saúde, um aliado para você conhecer a sua fome, para você conhecer o seu corpo, mas ele não serve para corrigir a sua alimentação. Corrija a sua alimentação primeiro, se alimenta de uma forma mais saudável primeiro, de preferência uma alimentação forte, uma alimentação limpa, que seria o quê? Carboidrato mínimo possível, de preferência os mais naturais, muito menos industrializados, sem açúcar, sem refrigerante, sem fritura, legumes, salada, proteína, sim, em abundância, comer bem legal. E aí sim, depois que você já estiver acostumada com a reeducação alimentar, aí você parte para a prática do jejum intermitente como um aliado, porque jejum intermitente não é dieta, tá bom? O jejum, ele é legal porque ele te ajuda a diferenciar a fome da sede e da vontade de comer. O que é legal? Você sentiu fome, você vai lá, toma água. Vai lá, né? Toma água. Se a vontade passar, era sede, tá? Se a sua fome passar, é porque você tava com sede, você não tava com fome. Ou então, vamos supor, fulano tá comendo pizza, mas a minha barriguinha tá cheia. Mas eu vou comer só um pedacinho? Isso não é fome, é vontade de comer, tá? É muito importante você aprender a diferenciar. Foi isso que mais me ajudou no jejum intermitente. Eu sei quando eu tô com fome, quando eu tô com sede e quando é vontade de comer. Eu só como quando eu tô com fome? Não, gente, eu sou um ser humano. A maioria das vezes eu ainda como por vontade de comer. Mas eu estou num processo de aprendizado, eu tenho muito que aprender ainda, eu tenho muito peso pra perder ainda. Então, assim, eu tô aqui passando pra vocês o que eu aprendi e o que eu faço, tá? Não que eu seja o exemplo de perfeição, o exemplo de magreza, de fitness, né? Mas eu tô aqui tentando, então vim trazer pra vocês o que eu já estudei sobre esse assunto. É importante saber também, gente, que o jejum tem contraindicações, tá? Ele não é pra todo mundo. Tem pessoas que não podem praticar o jejum intermitente. Essas pessoas, eu fiz questão de anotar pra falar pra vocês. São os diabéticos, pessoas com problemas de ansiedade, problemas psicológicos relacionados com comida, mulheres grávidas ou que estejam amamentando. O jejum intermitente não pode ser praticado por pessoas que não estejam saudáveis. Se você não está saudável, procura o seu médico, procura orientação e você não pratica o jejum, tá? Ele é legal para pessoas que estão saudáveis, que estão ali fazendo a prática de um exercício, porque é muito importante a prática de um exercício, mesmo que seja 30 minutos, 5 vezes na semana. Pula corda, dança, faça qualquer coisa, mas é muito importante você praticar alguma atividade física, tá? Uma coisa complementa a outra. A alimentação, aí vem o jejum, aí vem a atividade física. E assim, num todo, você vai ter uma saúde melhor. Quando você se preocupa com a sua saúde, automaticamente o emagrecimento vem. É muito mais fácil assim do que você se preocupar com o emagrecimento para ficar saudável, tá? Quando você se preocupar em ficar saudável, você vai emagrecer sem nem perceber. O jejum também tem alguns efeitos colaterais, tá? Como eu já tinha dito um pouco pra vocês no começo, eu tive dor de cabeça, tá? E é comum, ó, dor de cabeça, tontura, nevoeira mental e letargia. Esses efeitos são geralmente causados por baixo nível de sódio, mas tem solução, tá? Adicione uma pitada de sal natural, não é sal branco, que é o sal do Himalaia ou sal marinho. Você pode adicionar uma pitada na língua algumas vezes ao dia, ou você pode colocar uma pitada na água e ir tomando algumas vezes ao dia, até passar esses efeitos, tá? Mas passa, gente. Eu nem fiz nada disso e o meu passou. Eu tomei ali um remedinho pra dor de cabeça e vamos pra frente, né? O meu passou. Eu separei também 8 benefícios do jejum intermitente. Existem vários benefícios, tá? Só que eu separei os 8 principais
E eu não vou entrar em cada um, eu só vou listar para vocês os 8 benefícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer assim como eu fiz, pesquisar. Porque tem muita informação sobre jejum intermitente. Tanto de profissionais da saúde, tá, gente? Tem muito médico, cientista, várias pessoas formadas que são super a favor e explicam muito bem sobre o jejum intermitente. Então eu vou falar. Primeiro, emagrecimento. Segundo, resistência à insulina. Terceiro, redução nos marcadores de inflamação. Às vezes a gente pensa assim, que a gente tá inchada, retenção de líquido, gordura, isso e aquilo, mas às vezes o seu corpo está inflamado, tá? De tanto açúcar, de tanta coisa ruim, industrializada que você coloca no seu corpo, e se inflama o corpo. Então o jejum ele ajuda nesse processo de você desinflamar o seu corpo naturalmente, tá bom? Quarto, coração saudável. Quinto, um cérebro mais saudável. Sexto, anti-envelhecimento. Sétimo, uma vida mais simples. E olha, realmente é muito mais simples você não viver em função da comida, tá? Oitavo, maior produtividade. Isso com certeza você se sente muito mais produtiva. Até para praticar exercício, eu digo que é muito melhor. Eu tenho muito mais disposição estando em jejum do que quando eu já me alimentei, tá? Então, eu listei aqui para vocês esses benefícios. Pesquisem mais, se informem mais, porque tem muita coisa legal que dá para vocês aprenderem. Vão num profissional, quem tiver oportunidade, né, de estar procurando um profissional também é muito interessante, porque eles estudaram muito tempo para isso, né? Eu vou falar aqui agora dos protocolos. Existem protocolos variados e aí você escolhe o que você melhor combina com você, com a sua rotina de vida, né? Com o seu perfil. Mas é interessante você começar pelo de 12 horas, tá? Um protocolo de 12 por 12. Você fica 12 horas sem se alimentar e se alimenta por 12 horas. 14 por 10. 14 horas sem se alimenta por 10 horas. 16 por 8. 16 horas sem se alimenta por 8 horas. Esse é o que eu mais pratico, tá? 18 por 6. Você fica 18 horas sem se alimentar e se alimenta por 6 horas. Eu gosto bastante desse protocolo também. A maioria das vezes, essa semana mesmo eu fiz 3 vezes 18 por 6. Tenho 20 por 4 também. E também tem o protocolo de 24 horas, tá? Existem pessoas que praticam esse protocolo todos os dias e vivem numa boa. Você se alimentar uma vez só ao dia. Eu já fiz 24 horas algumas vezes. Acho que foi umas 4 ou 5 vezes. Mas assim, não consigo praticar todos os dias. Creio que isso é algo particular, né? Cada um sabe o protocolo que mais vai se adequando à sua personalidade, ao seu estilo de vida, à sua fome, né? Eu não pratico todos os dias 24 horas, mas dizem que é muito bom se você fizer pelo menos uma vez na semana o protocolo de 24 horas. Você só vai ter uma refeição no dia. Então é isso, meninas. Tem mais uma questão que levantaram bastante, amigas minhas e até parentes meus, né? Nessa questão da quarentena também. Desculpa. Que é sobre a imunidade. Se o jejum intermitente ele baixa a imunidade. Todas as pesquisas que eu fiz, tá, a respeito disso, mostra que se você no começo sentir uma queda de cabelo, alguma coisa assim, é por falta de nutrientes. Você não está se alimentando devidamente nas horas que você está com a janela aberta. Não é pelo jejum. Pelo contrário, tá? Os médicos, os especialistas, cientistas, tem várias pesquisas nos Estados Unidos que falam que o jejum, ele ajuda você a resetar o seu sistema imunológico. Então ele faz o quê? O oposto. Ele não deixa a sua imunidade baixa. Ele recupera a sua imunidade. Então vale muito a pena estudar e pesquisar antes de você sair criticando, sair falando qualquer coisa. Eu vou deixar uma dessas pesquisas que eu achei aqui pra vocês, tá? Vou deixar a fotinho pra vocês lerem e tirarem suas próprias conclusões. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, tá? Eu tentei o máximo possível ser mais objetiva, trazendo pra vocês os principais pontos do jejum intermitente. Lembrando, já falei, não sou nenhuma profissional. Estou aqui apenas para ajudar vocês, passando um pouco do que eu estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo também. Então a gente aprende junto. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com as suas amigas, com os seus parentes. E me diz aí nos comentários se você gostou, se você tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão de vídeo. Eu vou adorar interagir com vocês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo e desejo a todos vocês uma excelente semana, muita saúde e muita paz. Um beijo no coração de vocês. Tchau!